Bom, dentre as migrações internas também a gente tem as migrações temporárias. Temporárias entre aspas, porque o indivíduo vai de forma definitiva, mas ele acaba retornando, ele vai para retornar, ele vai para permanecer, mas depois retorna, né? Definitiva temporária é engraçado, mas é porque ele vai para permanecer durante um tempo e depois voltar. O maior exemplo disso é a chamada transumância. Essa palavra aparece direto no vestibular e que eu já ouvi de aluno perguntando: Maurício, o que é transumância? Né? Aparece nas opções e muitas vezes é a opção correta e o cara fala: nunca ouvi falar. Você agora vai saber e nunca mais vai errar isso. Transumância corresponde a um movimento temporário que é feito por população que sai de um lugar em função de uma época em que o clima agrava as condições de vida, piora as condições de vida que já são ruins. Quando Luiz Gonzaga, por exemplo, cantou aquela música Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra mim voltar, viu, pro meu sertão. Acho que é assim, não é assim, Bruno? Acho que sim. Bom, quando ele canta isso, ele está retratando justamente esse homem do Nordeste que sai na época da seca, fugindo dessa situação em que agrava essa situação de vida, que já é ruim pela escassez de trabalho e que vai ser agravada pela escassez de água, migra para a zona da mata, a parte do litoral do Nordeste, e espera a chuva voltar, espera a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Então, para o homem voltar para o sertão. Então, a transumância é um movimento temporário no sentido de que o homem sai em levas de população na época da seca, fugindo dessa situação de seca, vão para a zona da mata e depois, quando retorna a época de chuvas ou a seca mais árdua, aquele período da seca em que ela aperta, ele vai-se embora, a população retorna para seu local de origem. Uma outra coisa que também explica a transumância é a abertura de frentes de trabalho. Você tem épocas de colheita em que precisa de muita quantidade de mão de obra, e aí você tem homens que saem do sertão, vão trabalhar, por exemplo, na colheita da cana, quando abre essa frente de trabalho, né, na colheita, e quando termina a época da colheita, retornam para o seu lugar de origem. Então a transumância tem esse caráter temporário no sentido de que vai saindo, fugindo da seca, quando a seca dá uma aliviada, retorna, ou vai em busca de trabalho, quando termina o trabalho, retorna. Ok? E o outro exemplo de migração temporária teria um caráter intra-urbano, né, dentro do espaço urbano, principalmente o espaço urbano das regiões metropolitanas, que é a chamada migração pendular. Pendular lembra você o quê? Pêndulo, né? Ó, pêndulo. Ok? O que é essa migração pendular? Vai e volta. Vai e volta. Por isso temporária. Esse vai e volta é diário. Como assim vai e volta diário, Maurício? Com o crescimento de algumas cidades, com a expansão da área urbana de algumas cidades que se tornaram grandes cidades, se tornaram metrópoles, muitas vezes esse crescimento ele extrapolou o limite das cidades. O que significa que os municípios no entorno de grandes cidades vão morar pessoas que trabalham na cidade principal, na cidade central. Tá? Isso forma a chamada região metropolitana, né? Que é formada pela junção das áreas urbanas de uma metrópole com municípios ao seu redor, onde esses municípios estão diretamente ligados à metrópole, seja abrigando atividades econômicas, seja abrigando população que trabalha na metrópole. E aí, se a gente considera que existe população que trabalha na metrópole, trabalha nas lojas, nos serviços, e que mora nos municípios no entorno, diariamente esse indivíduo sai do município do entorno da metrópole, dentro da região metropolitana, migra pela manhã para trabalhar e no final do dia retorna para o seu lugar de moradia. Isso fica muito claro nas principais regiões metropolitanas brasileiras, através dos congestionamentos, né? As saídas, os eixos de saída da metrópole, né? Rio de Janeiro, São Paulo, eles costumam engarrafar pela manhã, no sentido de entrada, e pela tarde, no sentido de saída. Porque o movimento pendular é dos municípios no entorno para o centro pela manhã.
e dos centros dos municípios do entorno no final do dia, chamada hora do rush. Então, esse movimento pendular é de casa do município em torno para o trabalho no município central, na metrópole, e no final do dia, o contrário. Olha, o pêndulo vai e vem, ok? E aí esse congestionamento dessa hora do rush à tarde pela manhã cedo caracteriza muito bem esse movimento pendular.